O Evangelho segundo Davi, Salmo de número 110. Eu leio na Nova Versão Transformadora, NVT. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Essa é a palavra de Deus. Por que as pessoas se revoltam, gente? Por que as pessoas se revoltam? Por que os povos, por que as nações se insurgem contra governantes? Como nascem as revoluções? Ora, basta uma checagem superficial da história para você descobrir que o descontentamento civil ou social, ele é tão antigo quanto a organização de clãs, de povos, de reinos ou sociedades humanas. De fato, desde a queda do homem no pecado, em Gênesis capítulo 3, a história parece ter sido, sim, escrita por instruções ou por insurreições, revoluções, desde a queda. Insurreições, revoluções, começando com Caim, quando ele matou o próprio irmão Abel, em Gênesis capítulo 4. De lá para cá, o que se acha nas páginas da história são registros de injustiças. Injustiças gananciosas, fome de poder, que alimentam a ânsia das pessoas de encontrar maneiras de transformar a sociedade para o bem de todos, indistintamente. Na escola, a gente aprende que, na maior parte da história registrada nos livros, a grande maioria da humanidade era formada de gente do campo labutando em benefício de uns poucos senhores ou reis. E uma vez satisfeitas as exigências do soberano, pouco sobrava para suprir as necessidades básicas do povão trabalhador. Contam-nos os livros, portanto, que era assim que nasciam as revoltas populares em busca de mudanças fundamentais, hoje chamadas mudanças estruturais na sociedade. Em contrapartida, essas insurreições geralmente eram resistidas com repressões brutais por parte dos detentores dos poderes das armas. Eu sei que o que eu estou te dizendo cheira a marxismo, mas não, é uma realidade. Você acha esse padrão, por exemplo, na Bíblia, inclusive na própria Bíblia. Você se recorda de quando Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel? Qual foi uma de suas primeiras medidas? Qual foi uma de suas primeiras atitudes quando ele tomou o trono e se tornou o soberano sobre Israel? Ora, foi aumentar os impostos.
e sugar ainda mais da mão de obra dos súditos do reino. O resultado foi que as tribos do norte se rebelaram e tomaram para si um outro rei, Jeroboão, e desse modo nasceu a divisão entre Reino do Norte, Israel, cuja capital passou a ser Samaria, e o rei foi Jeroboão. E o Reino do Sul, Judá, cuja capital permaneceu sendo Jerusalém, e o rei foi Roboão. Você pode ler a história, e deve ler a história por si mesmo, em 1 Reis 12, de 1 a 20. E você verá que o que está narrado ali não é tão diferente das histórias dos livros didáticos escolares. Desde então, o que se assistiu em Israel foi, desde a divisão do trono, foi um desfile de reis, no norte e no sul do país. Reis que reinaram com injustiça, com impiedade, salvo raras exceções. Até que Deus enviou o povo para o exílio na Babilônia e ouçam, nunca mais Israel teve um rei terreno sobre eles, desde o retorno do cativeiro babilônico. Quando você volta para o fluxo da história humana, você descobre que a, entre aspas, rebelião de Jeroboão é apenas um exemplo dos diversos marcos na história da humanidade. Outros termos aplicados para essas insurreições é revolução. Você já deve ter ouvido falar de alguns dos exemplos mais comuns. E eu até tinha escrito 2 páginas com resumos, falei, mas isso não é aula de história. Deletei. Você já deve ter ouvido falar da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Revolução Soviética, da Revolução Cubana, da Revolução Digital e, mais recentemente, da Revolução Sexual, que ficou estampada no último show de Madonna. Aquilo nada mais é do que a vitrine do que significa a revolução sexual. Revolução é um movimento de revolta contra um poder estabelecido e que visa a promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais, morais. Revoluções nascem em função de mudança de pensamento. As pessoas passam a não gostar mais do regime tradicional, devido ao surgimento de uma nova ideia de vida, uma nova ideia que julgaram ser melhor do que a ideia estabelecida. A ideia corrente, tradicional, conservadorismo, vem de se conservar a tradição. Novas ideias surgem e eles não querem conservar essa tradição, independentemente de ser boa ou ruim. E aqui uma dica de leitura para todos os amantes da história e das ciências políticas. Vocês precisam ler um homem chamado Eric Voegelin. Vocês precisam ler essa coleção de livros dele, da editora Realizações. Eric Voegelin, doutor em ciências políticas pela Universidade de Viena, ele afirmava que um dos principais motivos das revoluções políticas modernas era a tentativa de imanentizar, de materializar realidades metafísicas, aquelas que transcendem as experiências sensíveis. E assim, diz Voegelin, o objetivo das revoluções foi e continua sendo criar, abre aspas, religião política. Religião política. Para Eric Voegelin, a principal cosmovisão do mundo moderno passou a ser não mais a teologia cristã, mas as ideologias seculares. Para alguns, este parece ter sido o anseio das massas em rebelião na história.
Benjamin Franklin, na série que eu estou assistindo na Apple TV, uma série que vale a pena você ver, quando ele foi para Paris tentar o apoio dos franceses na luta contra os ingleses, e meu hiperfoco agora me levou para Benjamin Franklin. Estou lendo a autobiografia dele, que é fascinante. Benjamin Franklin, diante do homem de relações internacionais, do rei Luís XVI, o rei Luís XVI pergunta para ele o que fazia ele agora querer se libertar de Inglaterra, uma vez que da última vez que lá esteve em Paris, ele era um súdito fiel da coroa britânica. Benjamin Franklin respondeu para ele: eu quero liberdade em vez de servidão, cidadania em vez de vassalagem, igualdade em vez de classes privilegiadas, prosperidade e poder para todos em vez de uns poucos ricos e poderosos dando as cartas. A história está aqui para mostrar isso. É isto que a história nos mostra. A história está aqui para comprovar que, em que pese alguns experimentos revolucionários terem dado certo aqui e acolá, em que pese algumas verdades estarem tecidas, ou algumas verdades estarem tecidas na trama dos manuais revolucionários, porque mesmo ali existe algum fio de verdade. Então, em que pese alguns experimentos revolucionários terem dado certo aqui e acolá, por exemplo, a Revolução Americana, em que pese algumas verdades estarem tecidas na trama dos manuais revolucionários, em que pese algum sistema de governo se provar superior a outro, continua havendo exploração, desigualdade, repressão, perda de liberdades, mesmo em governos ditos democráticos. Não é isto? A bem da verdade, meu povo, o problema nunca esteve no sistema de governo em si. Se monarquia absoluta, se monarquia parlamentarista, se presidencialismo ou parlamentarismo. O problema sempre esteve em quem ocupa o trono ou a cadeira do poder. O problema sempre foi os donos do poder e os povos governados. O problema sempre foi a corrupção do coração dos governantes e também a corrupção do coração das massas. É por isso que para o cristão bíblico, a solução jamais será a revolução, mas a evangelização. A solução jamais será a ideologia secular, mas a teologia cristã. A solução sempre foi e sempre será o Evangelho de Jesus Cristo, o qual transforma o pecador e os reis e os governantes, promovendo a verdadeira justiça. Desse modo, meu povo, o nosso grito, o grito do crente, jamais foi e jamais poderá ser o grito das utopias revolucionárias. Nosso grito jamais deveria ter sido, ou poderá ser, ou deve ser, vive la revolução. O nosso grito não é um grito de utopia revolucionária, é um grito de verdade regeneradora. Viva o Evangelho! Esse é o nosso grito. Foi por isso que Paulo deu a seguinte recomendação a Timóteo, que pastoreava uma igreja na influente cidade da Ásia Menor, chamada Éfeso. 1 Timóteo 2, abra seu texto bíblico lá no verso 1 de 1 Timóteo 2 até o 8, e veja a instrução que Paulo deu, dizendo: Timóteo,
O que vai mudar a realidade em Éfeso não é revolução, é evangelização. 1 Timóteo 2:1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Percebeu que ele começa falando da oração no verso 2 em favor dos reis e dos que exercem autoridade. E o todos de que Paulo está falando aqui refere-se a todos em todas as camadas sociais, do rei ao súdito. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos, do rei ao súdito, sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas, levantadas, livres de ira e de controvérsias. Por quê, Paulo? Porque a solução profunda, definitiva e que realmente promoverá paz, tranquilidade, dignidade, devoção para a humanidade, jamais será a revolução, mas a evangelização cristã dos povos. Jamais a revolução iluminista ou secular das massas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, e isso nos traz ao Salmo 110, que ao lado do Salmo 22 e do Salmo 69, o Salmo 110 é dos salmos mais citados no Novo Testamento. Para se ter uma ideia, apenas o verso 1 do Salmo 110 está citado direta ou indiretamente, pelo menos 27 vezes no Novo Testamento. A razão parece ser que o Salmo 110 é o mais messiânico dos salmos. O Salmo 110 inteirinho gira em torno apenas do Messias, sua obra exclusiva, sem qualquer referência primária a um rei terreno. Ou seja, o Salmo 110 nunca foi sobre Davi. Foi sempre sobre o descendente de Davi, que o próprio Davi, no verso 1, chama de meu Senhor. Quando você faz uma pesquisa em salmos, você descobre que não há uma grande variedade de salmos messiânicos, que fazem referência ao Messias. Apesar de algumas alusões ao Messias serem feitas aqui e ali em diversos salmos, apenas 5 salmos são tidos como salmos messiânicos. Salmo 2, o 22, 45, 72 e o 110. Contém elementos principalmente messiânicos. Embora outras partes destes salmos messiânicos digam respeito ao rei que estava reinando na época da composição do salmo, ou seja, é um salmo messiânico, porque faz alusão ao Messias futuro, mas não deixa de ser um salmo com relação ao rei em exercício em Israel no momento da composição. Entretanto, Salmo 110 é o único que versa inteiramente apenas sobre o rei divino que foi coroado à direita de Deus no céu e que está atualmente empenhado em estender seu reino espiritual por toda a terra. E deste modo, portanto, se divide o Salmo, do verso 1 ao 10,
você lê sobre o Messias, ou o Rei Deus. Vai dizer que este Messias, ou Rei Deus, verso de 1 a 3, também é sacerdote, versículo 4. Ele desempenha funções reais e sacerdotais. E adicionalmente, ele também é juiz, e no fim dos tempos, ele executará o julgamento sobre as nações e os governantes da terra. Versículos 5, 6 e 7. Quando é que esse salmo foi composto? Alguns argumentam que o Salmo 110 foi composto por ocasião da conquista da cidade de Jerusalém. Quando Gênesis 14, 18 nos informa, por exemplo, que esta cidade ela fora anteriormente governada por Melquisedeque, que Gênesis 14, 18 chamou de rei de Salém. Salém era o nome antigo de Jerusalém. Melquisedeque, Gênesis 14, 18 nos diz, foi rei de Salém e foi sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns vão dizer que Matusalém é ninguém menos do que Sem, mas isso é mera especulação. Não se sabe, não se tem a origem de Matusalém. Aliás, é por isto que Jesus vai ser da ordem de Melquisedeque, perdão. Melquisedeque, não Matusalém. Não se sabe a origem dele. Portanto, a alusão ao nome de Melquisedeque, no Salmo 110, verso 4, que diz que o rei de Israel seria, abre aspas, Salmo 110, 4, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, portanto, argumentam estudiosos, além de ter sido composto para a coroação de Davi em Jerusalém, poderia ter sido usado pelos reis subsequentes para celebrações reais, talvez coroações ou preparativos para as batalhas, uma vez que descreve as vitórias ou as garantias de vitórias do Senhor Deus para Israel, versos 5, 6 e 7 do Salmo. Mas veja, o personagem deste Salmo não é Davi. O personagem deste Salmo não é qualquer outro rei depois de Davi em Israel. Tampouco será qualquer outro rei que algum dia, porventura, venha a ocupar o trono na cidade santa de Jerusalém. Não. O rei ao qual Davi faz referência no Salmo 110 é nenhum outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Perto do fim do ministério terreno de Cristo, não muito antes de ser preso e crucificado, em algum momento os líderes de Israel estavam buscando apanhar Jesus com perguntas capciosas. Mas Jesus sempre virava o jogo contra eles, fazendo perguntas que estavam para além da capacidade deles de responder. Por exemplo, Mateus 22, verso 41. E aqui está a razão para eu afirmar categoricamente que o Salmo 110 é todinho sobre o rei Jesus e nunca foi sobre Davi ou qualquer outro rei de Israel. O próprio Jesus interpreta este salmo para nós. Verso 41 de Mateus 22, então, rodeado pelos fariseus, Jesus fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Cristo / Messias. Christos no grego é Meshia, Messias no hebraico. O que vocês pensam do Messias? De quem o Messias é filho? Descendente? Eles responderam, é filho de Davi, da linhagem humana de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, e aqui o próprio Jesus está dizendo para você que Davi foi inspirado pelo Espírito para escrever salmos. Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chamou o Messias de meu Senhor? Pois Davi disse, no Salmo 110, 1,
O Senhor disse ao meu Senhor. Davi está dizendo isso, Davi está escrevendo isso, Jesus está dizendo para os fariseus. E Davi diz: o Senhor Deus disse ao meu Senhor Mexia: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. E Jesus continuou: portanto, se Davi chamou o Mexia de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi, apenas um descendente humano de Davi? Obviamente, diz o texto, ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram mais a lhe fazer perguntas. Portanto, uma questão aparentemente fácil tornou-se subitamente uma questão profunda, penetrante. Porque se Davi chamou seu descendente físico, o Messias, de seu Senhor, o Senhor Deus disse ao meu Senhor Mexia. Só poderia ser porque aquele que viria da descendência de Davi seria de alguma forma maior do que o próprio Davi jamais foi. Ora, a única maneira disso ser possível seria se o Mexia fosse mais do que um mero homem. Ele teria que ser um Mexia divino, isto é, Deus. Portanto, a resposta à pergunta feita por Jesus em Mateus 22:41, o que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? A resposta correta é esta: ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi, e ele é filho de Deus. Em outras palavras, a resposta correta está no ensino exato que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, desenvolveu nos primeiros versículos de Romanos. Abre em Romanos 1, de 1 a 4. Paulo entendeu o que Jesus disse em Mateus 22:41 em diante. Paulo, iluminado pelo Espírito, entendeu a interpretação que o próprio Cristo deu para o Salmo 110. Isso tudo para dizer para você que o Salmo 110 nunca foi sobre Davi, mas sobre o Messias. E por isso eu intitulei esta mensagem de O Evangelho segundo Davi. Porque o que Davi fez neste salmo foi nos dar um evangelho, uma boa notícia, na forma de um salmo. Olha o que Paulo diz, Romanos 1, de 1 a 4. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar o evangelho, as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu o evangelho, as boas novas, muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. As Escrituras se referem a seu filho, letra maiúscula, que como homem nasceu de Davi. Como homem nasceu da linhagem de Davi. E Mateus capítulo 1, a genealogia está lá para nos mostrar isso. Da linhagem humana, ele é descendente de Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele não era apenas humano, que ele era filho de Deus, ele é Jesus Messias, nosso Senhor. Paulo é brilhante. Imagina Paulo pregando em Salmos, meu Deus, eu sentaria ali e babaria. Pois bem, o Salmo 110 é sobre o Evangelho. Evangelho anunciado já desde os profetas do Antigo Testamento, dentre os quais o próprio Davi é profeta. Sobretudo aqui no Salmo 110. O Salmo 110, ao meu ver, é o Evangelho segundo Davi. É o salmo mais messiânico em todo o saltério. E se a gente fizesse uma brincadeira de competição bíblica, por que o Salmo 110 é o salmo mais messiânico do saltério? A resposta é a seguinte: porque é o único salmo que trata exclusivamente
sobre Jesus Cristo. Todos os outros salmos messiânicos, por mais que remetam a Jesus, guardavam relação com o rei sobre o trono no momento em que o salmo foi escrito. O 110 não. Davi entendeu desde o início que da linhagem dele viria alguém que não seria apenas descendente físico dele. Porque de outro modo, como que o grande rei Davi chamaria um outro rei da sua descendência de meu senhor? Jamais. Pois bem, Spurgeon, que era brilhante, ele dividiu esse salmo em 4 partes. Eu sigo as divisões de Spurgeon, com as minhas inserções bíblico-teológicas e as minhas aplicações. Ele disse que no verso 1, nós temos o reinado poderoso de Cristo. Nos versos 2 e 3, nós temos o reino espiritual de Cristo. Reinado poderoso de Cristo, verso 1. O reinado espiritual de Cristo, versos 2 e 3. O reinado sacerdotal de Cristo, verso 4. E o reinado judicial de Cristo, versos 5, 6 e 7. O reinado poderoso de Cristo, verso 1, leia comigo, Salmo 110, 1. O Senhor disse a meu Senhor. Veja na sua Bíblia, se a sua Bíblia é uma boa tradução, Senhor, o primeiro Senhor que aparece é tudo em maiúsculo. Tem que estar em tudo em maiúsculo. Porque é uma referência ao próprio Deus. O Deus disse ao meu Senhor. Cristo é também Deus, é o Messias. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Se o que temos no Salmo 110 é o Evangelho segundo Davi, e nós sabemos que Evangelho significa boa notícia, tá certo? Boa notícia. Qual é a primeira boa notícia deste Salmo? A primeira boa notícia de Davi é que sobre o trono das nações está sentado o Rei dos Reis e o Senhor de toda a terra. Ele está à direita de Deus, no lugar de honra, diz o verso 1. O apóstolo Pedro, pregando o primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro olhou para o Salmo 110 e Pedro anunciou o seguinte, revelando a identidade deste que é o Rei dos Reis e o Senhor de toda a terra. Abra em Atos 2, 32 a 35 e veja como Pedro expôs o verso 1 deste Salmo. Olha a pregação expositiva de Pedro, pregando o verso 1 do Salmo 110, Atos 2, 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje, você consegue ouvir ecos aqui de Romanos 1, de 1 a 4? Consegue perceber a mensagem de Paulo fazendo eco com a mensagem de Pedro? Verso 34, pois Davi não subiu ao céu e no entanto Davi disse, e aqui ele cita o Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Quando Pedro pregou isso, quando Pedro expôs o Salmo 110, 1, a conclusão de Pedro é tão válida hoje como foi quando ele citou o Salmo 110, 1 como parte do seu sermão no dia de Pentecostes, há mais de 2000 anos. Olha a conclusão disso, verso 36 de Atos 2. Portanto, porque Jesus é quem está entronizado à direita de Deus, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram,
Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O Evangelho segundo Davi começa com a boa notícia de que há um rei sobre os reis. Há um justo sobre Brasília, Washington, ONU, Rio, Porto Alegre. Há um justo e poderoso governante sobre as nações, por mais que tudo no momento pareça estar desgovernado. Porque o próprio Salmo nos diz que o avanço deste reino, e você tem que notar isto no verso 1, Salmo 110, 1, leia no seu texto. O avanço deste reino é progressivo, ele ainda está em andamento. Posto que Davi registrou as palavras do Senhor dizendo que o Senhor, o Rei, está à direita de Deus no lugar de honra, até que eu, o Senhor, humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. É um reino progressivo, é um reino que foi inaugurado na primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltou para o céu, enviou o seu Espírito e voltará uma segunda vez para estabelecer para sempre o seu reino. Por mais, portanto, que o mundo pareça estar em desgoverno, há um rei sobre o universo. E esta é a boa notícia. E o programa real está em andamento. Este mundo ainda não foi fulminado diante das cenas horríveis, por exemplo, do último show no Rio de Janeiro, porque existe um plano em andamento. E o plano é que o maior número possível de pessoas ouça o Evangelho e se converta. Que os reis e governantes deste mundo pensem saber o que estão fazendo. Achem que estão no poder, mas na verdade há um único soberano poderoso sobre as nações, e isto é boa notícia. Lembre-se de que desde que Israel voltou do cativeiro babilônico, jamais rei algum ocupou o trono em Jerusalém. E este Salmo 110 está no livro 5 do Saltério, como eu tenho dito, é o livro que contém salmos para serem cantados por aquele povo que voltou do cativeiro babilônico, e quando eles voltaram, eles não tinham um rei, e nunca mais tiveram um rei terreno. E por isso está aqui a promessa de que da descendência de Davi viria não apenas um rei descendente de Davi, mas filho de Davi e filho de Deus. Portanto, é por isso que digo que jamais ocupará legitimamente o trono algum dia, porventura, lá em Jerusalém, um rei terreno. Esse rei nunca será legítimo. Sabe por quê? Porque o herdeiro legítimo do trono de Davi já veio, é Jesus Cristo. E hoje ele reina à direita de Deus, e um dia ele virá para estabelecer da parte de Deus seu reino eterno entre os remidos pelo seu sangue. O Salmo 110 foi colocado no livro 5 do Saltério para não deixar morrer a esperança messiânica. A esperança de que o rei ocupará seu trono. Mas nós que lemos este salmo do lado de cá da cruz, nós sabemos que este trono já está ocupado. O rei já veio.
Ele é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Afinal, nenhum dos reis de Israel, nem mesmo Davi, jamais conseguiu honrar este trono, que sempre pertenceu a um único rei, Deus. Sabia disso? Quando Salomão foi proclamado rei sobre Israel, o cronista, recontando para nós a história de Israel após o cativeiro babilônico, porque o livro 1 e o livro 2 de Crônicas é a história de Israel sendo contada depois do cativeiro babilônico. Abre em 1 Crônicas 29, para você ver quando Salomão foi proclamado rei sobre Israel, o cronista fez questão de dizer a quem de fato pertence o trono e o reino. Ao Senhor. Olha o que diz. Talvez você nunca tenha notado isso. 1 Crônicas 29, 22. Naquele dia, no dia da coroação de Salomão, festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei, ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Porque em Israel nunca o rei também foi sacerdote, nunca. Somente Cristo concilia em si mesmo estes dois ofícios. E além de rei, além de sacerdote, o ofício de profeta. Salomão se sentou, diz o verso 23, no trono do Senhor, em lugar de seu pai Davi. A questão é que homem nenhum jamais conseguiu em toda a história, em qualquer nação, nem mesmo em Israel, fazer jus ao trono do Senhor. Rei nenhum. E por conta disso, Deus arrancou, e arrancou da pior maneira, os reis dos tronos de Israel e de Judá. E nunca mais deixou que rei algum se assentasse lá, até que viesse o verdadeiro herdeiro, o Messias Jesus Cristo. A boa notícia deste salmo, no verso 1, é que apesar de governante algum jamais ter feito justiça, porque todos os governantes são colocados no governo pelas mãos de Deus para que haja justiça e paz sobre o povo. Todos, mesmo que não reconheçam isto. Mas a gente sabe que governante nenhum consegue fazer isto, por melhor que ele seja. Porque só há um rei de verdade, só há um sobre o trono do universo, e ele reina com poder e com justiça. É o reinado poderoso de Jesus Cristo. Todos os seres humanos um dia reconhecerão isto. Paulo diz em Filipenses 2, de 9 a 11, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Jesus Cristo. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. É o Evangelho segundo Davi, porque o verso 1 nos diz que o reino pertence ao poderoso Cristo. Segundo, o reinado espiritual de Cristo, Salmo 110, de 2 a 3. Diz assim, Salmo 110, de 2 a 3. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você, o Messias, governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. A segunda boa notícia do Evangelho segundo Davi é que o reino de Cristo é espiritual. Cristo reina entre os seus inimigos hoje espiritualmente. E Cristo reina no seu povo e através do seu povo, que é a igreja. Povo este que o salmista fez questão de dizer, não é mercenário.
mas que serve de coração e de boa vontade. Verso 3, seu povo não te servirá por segundas intenções, mas de livre vontade. Além disso, povo que como o seu rei se veste de santidade, você está envolto em vestes santas, e cujas forças são renovadas pela graça por meio da fé a cada manhã. Sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. Um dia este reino será, meu povo, concreta e definitivamente estabelecido entre os homens, mas até lá os crentes vão à guerra com armas espirituais, certos de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na medida em que a igreja avança com o reino espiritual de Cristo. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Nós não vamos mudar o mundo postando em protesto no Instagram. Acorda, crente. Essas não são nossas armas. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. De que modo o povo de Deus vai à guerra? Neste que é o reinado espiritual de Cristo. De que modo, gente? De que modo nós travamos a nossa luta? Você tem que saber disso para a sua segunda-feira. Primeiro, o povo de Deus vai à guerra de livre vontade, como a gente leu no Salmo, no verso 3. De livre vontade. O povo de Deus vai à guerra sem ter qualquer ganho material em mente. Eles não são mercenários, são servos. Segundo, o povo vai à guerra com vestes de santidade. Portam-se como santos, porque santo é o seu rei. O povo vai à guerra com a força necessária para cada dia e para cada batalha, porque as forças se renovam a cada dia como o orvalho da manhã. O salmista está te ensinando a travar a luta espiritual. É de boa vontade, é com santidade, e é com a força necessária para cada momento, para cada dia, para cada manhã. Mas quando você soma este salmo com o que a gente leu em 2 Coríntios 10, você descobre que o povo de Deus precisa participar da vida secular, para influenciá-la e redimi-la, em vez de se limitar a disparar sobre a era secular e as pessoas secularizadas. O chamado do cristão não é para viver à margem, mas para salgar e iluminar e levedar a massa. A participação do cristão está implícita nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 10, 3, quando ele diz que, embora andando na carne, ou seja, nós continuamos andando na carne, e nos misturamos e militamos, só que não militamos com as armas da carne. E o Salmo 110, verso 2, diz que nós governaremos juntamente com o Messias. Ou melhor, diz que o nosso Messias governa entre os seus inimigos. Governa seus inimigos. Esse é o nosso chamado para espalharmos o reino entre os inimigos. Participação, persuasão. De onde eu tiro persuasão? De 2 Coríntios 10, 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. De que modo que você destrói as opiniões arrogantes? Sendo mais arrogante ainda no Instagram? Sendo mais cínico do que o cínico?
Não dá para você fazer. Isso não é a arma cristã. O meu chamado, o seu chamado, crente, não é para a gente ser mais cínico do que os cínicos, arrogantes do que os arrogantes. De que modo a gente destrói as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus? Paulo diz: levando cativo todo pensamento rebelde, o ensinamos a obedecer a Cristo. Você ensina. Persuasão não é coerção, persuasão não é imposição, persuasão é ensino. E terceiro lugar, petição. Petição é oração. Você participa, você persuade, você pede a Deus, você ora. Você ora porque você sabe que mesmo com os melhores argumentos fundamentados na Bíblia, sem a intervenção sobrenatural de Deus, o mundo não vai entender e não vai ouvir o que você tem a dizer. Por isso que não adianta ser cínico para ganhar cínico, bruto para ganhar brutos. 2 Timóteo 2:24. Eu não posso me cansar de citar isto para o meu rebanho. 2 Timóteo 2:24. O servo do Senhor não deve viver tretando. Brigando talvez você não entenda, você pensa que briga é porrada. O servo do Senhor não deve viver tretando. Tampouco na internet. Mas ser amável com todos. Apto a ensinar, paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Meu povo, o Salmo 110, versos 2 e 3 são boas notícias, porque falam do reinado espiritual de Cristo que está em andamento. Mas nós, o povo de Deus, vamos a esta guerra com boa vontade, de livre vontade. Não somos mercenários, somos servos. Vamos à guerra com vestes de santidade, porque santo é o nosso rei. Vamos à guerra bebendo da força diária que, como o orvalho da manhã, Deus vai nos entregando na leitura bíblica, na oração, nas práticas das disciplinas espirituais. E aí eu estou pronto para, durante o meu dia, eu participar na transformação, na renovação, na redenção da minha cidade, da minha cultura, do local onde Deus me plantou. E lá, participante, eu ajo com persuasão, não com cinismo, não com coerção, não com imposição, não com brutalidade. E eu faço tudo isso regado de muita oração. Walter Gentry foi pastor de uma igreja batista na Pensilvânia, nos Estados Unidos, por 39 anos. E ele era de linha reformada, como eram os bons e velhos batistas. E ele não poderia ter sido mais apropriado quando ele escreveu o seguinte: o mundo ao nosso redor precisa desesperadamente de uma igreja espiritual que use armas espirituais para travar uma guerra espiritual sob o reinado espiritual de Cristo. Nós já vimos o reinado poderoso de Cristo, no verso 1, o reinado espiritual de Cristo, versos 2 e 3, o reinado sacerdotal de Cristo, verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A terceira boa notícia do Evangelho de Davi é que Deus Pai, irrevogavelmente e eternamente,
além de ter nomeado Deus Filho como rei, verso 1, também o estabeleceu como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, verso 4. Jesus não poderia ser da linhagem do sacerdote Arão, porque sacerdote Arão teve começo e fim. Melquisedeque foi uma pessoa de verdade, o rei sacerdote de Salém, Gênesis 14, de 17 a 20, e Melquisedeque é uma figura do sacerdócio de Cristo, e esta é a razão pela qual ele é uma figura de Cristo. Hebreus 7, verso 2. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Nosso Cristo é o Rei da Justiça. Enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Nosso Cristo é Rei da Paz, mas não apenas isto. Sobre Melquisedeque, não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus descendentes, seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Isto é boa notícia, porque garante o nosso acesso a Deus eternamente. E aí, para você ler mais sobre Cristo, o nosso sacerdote, não da descendência de Arão, mas de Melquisedeque, você tem que ler Hebreus 7, de 15 a 28. E você chegará à conclusão de que o reinado sacerdotal de Cristo, sendo ele de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, a boa notícia é que este sacerdote é perfeito, ele é permanente, ele é poderoso ou indestrutível. E por meio de seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, você tem um sacrifício que é perfeito, permanente e poderoso. Perfeito significa que você não precisa ser perfeito, porque Ele é perfeito. Você jamais conseguirá ser. Permanente significa que você não tem que fazer mais qualquer oferenda ou entrega, pagar qualquer sacrifício. Ele já pagou. Você não precisa nem pagar sacrifício de oração, como alguns costumam dizer. Isso chega a ser blasfêmia à obra do nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Crente não tem que pagar sacrifício de oração. É graça. E a graça não depende do tamanho do grão de mostarda. Basta que se tenha fé. Ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, a ênfase nunca foi o tamanho da sua fé. Nunca foi seu sacrifício de oração. Isso é catolicismo romano medieval, meu povo. Isso não é evangelho. O sacrifício de Cristo é perfeito, o sacrifício de Cristo é permanente, o sacrifício de Cristo é poderoso, indestrutível. Poderoso para te salvar e te santificar. Por isso o Evangelho segundo Davi é boa notícia. O reinado poderoso de Cristo, o reinado espiritual de Cristo, o reinado sacerdotal de Cristo e a última coisa, o reinado judicial de Cristo. Versos 5, 6 e 7. Salmo 110, verso 5. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Esmagará os muitos reis, porque aqueles homens que tomaram um trono que sempre foi de Deus, governantes que ocuparam seus lugares em nome de Deus, mesmo que não reconhecessem Deus, e não fizeram justiça ao trono de Deus. O Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira, castigará as nações, e encherá suas terras de cadáveres. Poxa, que Deus cruel. Não, não é não. Você se lembra o que Deus disse para Adão e Eva? No dia em que vocês comerem, certamente morrerás.
O salário do pecado é a morte. Deus não está sendo mau, Deus está sendo justo. Justiça é prova de amor. Castigarás as nações e encherás suas terras de cadáveres. É por isso que a gente intercede, com lágrimas até, pelo que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro esse final de semana. Porque se seus olhos não forem abertos, se não se arrependerem e não crerem, seus cadáveres farão parte dessa carnificina que será o juízo de Deus. Esmagarás cabeças por todo o mundo. Oh Deus bruto! Não, você se lembra que fala que o Messias esmagaria a cabeça da serpente? Vai esmagar cabeças que, em vez de terem usado cabeças para a glória de Deus e o bem do povo, se deixaram levar pela besta, pelo anticristo, pelos poderes deste mundo. E o diabo será esmagado na cabeça de todos quantos seguiram o diabo e seus demônios. Ele próprio, contudo, se refrescará, o Messias, em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. Meu povo, a terceira boa notícia do Evangelho segundo Davi é que haverá justiça no final da história. A gente fica indignado com o estado do Rio Grande do Sul e os milhões gastos no show de Madonna. Haverá justiça no final. Creia nisso. E saber disso tranquiliza seu coração para, neste momento, em vez de você ser tomado de ira, porque a ira virá, você se encha de compaixão e ore. É por isso, e é para isso que serve o conhecimento do juízo de Deus. Não é para você sair daqui dizendo, Deus, está vendo? Deus vai pegar aquela Madonna, você vai ver. Não, não faz isso não. Ela não sabe o que faz. Nossos governantes não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão brincando com fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. A boa notícia é de que haverá justiça no final da história. Enquanto isso, descanse seu coração e ore e pregue. O Salmo 110 fala da entronização de Cristo, seu reinado poderoso. Verso 1, trata da governança de Cristo através do povo dele, a igreja, o reinado espiritual de Cristo, versos 2 e 3. Trata do trabalho sacerdotal perfeito, poderoso, permanente de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, expiando os nossos pecados e agora intercedendo por nós, versículo 4. O Salmo 110 trata do julgamento final, do reinado judicial de Cristo, do verso 5 ao 7. O Salmo está prevendo o tempo futuro em que o Messias retornará e derrotará seus inimigos. Eu quero que você leia mais uma vez esta última estrofe do Salmo 110 e agora note os seguintes a respeito da segunda vinda de Jesus. Ele destruirá governantes injustos, revolucionários. Ele julgará nações. Ele aplicará a pena pelo pecado, porque a morte vai encher a terra de cadáveres. E ele vai esmagar a cabeça da serpente que atuou pelos governantes, a Babilônia deste mundo. E por fim ele virá com forças e moral renovados. Verso 5, o Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira, castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres, esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. Ô crente, isto é boa notícia. Frederic Farrar, teólogo britânico do século XIX, ele escreveu um trecho de uma conversa que ele teve com a rainha Vitória do Reino Unido.
Rainha Vitória foi rainha do Reino Unido por quase 64 anos. Ela morreu em 1901. Dr. Farrar conta da conversa que ele teve com ela depois que ela ouviu um dos seus pastores capelães pregar sobre a segunda vinda de Jesus. E a Rainha Vitória teria dito o seguinte: ó, Dr. Farrar, como eu gostaria que o Senhor Jesus viesse durante o meu reinado. Dr. Farrar perguntou: por quê, Vossa Majestade? A rainha respondeu, abre aspas, porque eu adoraria colocar minha coroa aos seus pés abençoados em reverente adoração. E esta deve ser a resposta de todos os que ouvem falar do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor entronizado no céu, Ele é o único Salvador dos pecadores. Como sumo sacerdote do seu povo, Ele ofereceu o sacrifício perfeito pelos pecados. Um sacrifício tão suficiente que jamais vai ser necessário ser repetido. E nessa expiação pelos pecados, Jesus se ofereceu na cruz uma única vez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Rei e Salvador soberano retornará em breve para julgar todos os que o recusaram em vida. A pergunta necessária, portanto, agora é a seguinte: você o reconhece como Rei? Você já se arrependeu do seu pecado e creu em Cristo para a sua salvação, em vez de ficar lamentando os desgovernos deste mundo? Olhe para o soberano do universo. Ninguém vive de lamber feridas e chorar as desigualdades sociais. O mundo está no estado em que está por causa do nosso pecado. A parte da graça de Deus, qualquer um de nós na presidência de qualquer república ou no trono de qualquer monarquia, faríamos iguais a todos eles, se não pior. O que nós mais precisamos é de um rei que seja verdadeiramente justo, e isto nós temos. Ele se chama Jesus Cristo. O Salmo 110 apresenta Jesus Cristo como o Senhor soberano de toda a terra e o Salvador de todos os que creem. E é importante que cada pessoa responda corretamente para ser recebida por ele em glória. Porque você deve ir ao Rei Jesus nos termos do Rei, não nos seus próprios termos. E os termos do Rei requerem arrependimento, fé. E estas duas coisas são inseparáveis para você se achegar diante dele: arrependimento pelo seu pecado e fé na obra dele como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Outra coisa que o Salmo 110 apresenta: a evangelização cristã vai ser a única medida genuína de transformação para este mundo, gente. Porque o que o mundo mais precisa não é de revolução, não é de renovação. Revolução, em essência, nada mais é do que a tentativa de se ver livre de qualquer tipo de soberania. Mesmo na democracia, quando o que se busca é a soberania popular. Mas pense bem, que tipo de soberania popular nós vamos ter se o que vai reger as massas populares serão ideologias iluministas e não o Evangelho de Cristo? Não se iluda. Democracia sem evangelho é tirania. Nós não precisamos de sistemas de governos revolucionários ou mesmo democráticos sem evangelho. Porque nós nos tornaríamos democraticamente fariseus, capazes de matar o próprio Cristo. O que nós precisamos é de evangelização, é de reforma do coração, é de regeneração. E só o Evangelho segundo Jesus Cristo pode fazer isso.
Volte-se para Cristo hoje à noite com arrependimento e fé. Pregue Jesus Cristo e a necessidade de o pecador se arrepender e crer. E trilhe o caminho do discipulado cristão. Você pode fazer isso agora. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, graças te damos pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Rei Jesus. Ó Rei Jesus, aqui nós depositamos nossa vida, mais uma vez, diante da tua majestade. Eis aqui teus súditos, ó Rei maravilhoso. Eis aqui tua igreja. Pecadores, imperfeitos, maldosos por essência, por natureza, merecedores da tua ira. Mas por causa do teu sacrifício perfeito, poderoso, permanente, nós podemos nos achegar com arrependimento e fé, dizendo: misericórdia, receba-me, e Maranata, volte para me buscar. É o que fazemos agora como igreja, e em nome de Jesus eu te peço, ó Espírito de Deus, convença o pecador do seu pecado e atraia-o para o reino soberano de Cristo. E que a cada dia nós possamos aprender a caminhar, bebendo do orvalho da tua graça, cada manhã, vestindo as vestes da tua santidade, servindo-o de livre vontade, não como mercenários que barganham com a graça de Deus. Ó Deus, faça de nós uma gente assim. No nome de Jesus oramos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.